Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio e, consequentemente, destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo Walter Maciel, CEO da ZQuest, e o Bruno Funchal, CEO da Bradesco Asset Management. Senhores, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Sejam bem-vindos ao Gestor. Eu já gostaria de começar iniciando a pergunta, quais são as perspectivas macroeconômicas que vocês trouxeram aqui, né, nesse painel, um painel pesadíssimo aí, falando de perspectivas futuras e macroeconômicas, como que vocês estão enxergando o cenário, tanto interno nosso brasileiro, como macroeconômico, para quem empreende, para quem está olhando aí para investimentos no Brasil aqui e no Espírito Santo. Bom, Bruno, Gabriel, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Um prazer imenso estar dividindo esse bate-papo aqui com o Bruno, a quem eu tenho o maior respeito. A gente estava falando aqui no painel, vamos fazer a gente faz um ping-pong, troca a bola. A gente está falando sobre no painel e eu tentei colocar um pouco de uma visão que eu tenho, que parecida, sancionada agora pelo ministro Paulo Guedes, de que o Brasil está passando por uma transformação pelo setor externo que vai fazer o país mudar de patamar em 5, 6 anos. E no mercado ficou chique você ser pessimista. Tem um risco tal que ninguém está vendo, eu estou preocupado. Isso gera, de alguma maneira, mais credibilidade, e o sujeito que é mais otimista fica meio rotulado como naive, né? E eu acho que essa transformação externa está acontecendo. 100 bilhões de dólares de saldo comercial é algo que nunca se pensou nesse país. E a gente teve ano passado. Esse ano a gente deve ter um outro saldo comercial importante, mas pela primeira vez na história puxado por petróleo. Petróleo vai passar alimentos nesse ano. E isso é uma novidade. E tende a ser, né? Só complementando o Valtinho aqui, a curva de produção dos postos do pré-sal, ela rampa e vai aumentar a produção pelo menos até 2030. Então esse saldo, a tendência dele aumentar. Mesmo que você tenha um ano que o agro fruste, a exploração de petróleo e a balança comercial por conta do aumento de produção é muito grande. Não é chute, expectativa, é projeção factual, com muito pouco margem de erro, né? Eu comparo muito pré-sal à bolha da internet. Quando fizeram lá aquela foto com a mão cheia de óleo, só faltou avisar, olha, que vai demorar uns 10, 15 anos, mas vai acontecer. Então lá no ano 2000 teve muita gente dizendo, não, isso é tecnologia baboseira, não virá, tá aí Apple, Microsoft, Google, todo mundo veio. Só que tinha um período de tempo e as pessoas se apressaram e subiram muito o valuation na época, né? Então assim, quando você olha essa combinação do petróleo, nos próximos 5 anos, a gente deve se tornar o 4º maior produtor do mundo. Não é pouca coisa. Estados Unidos normalmente não exporta muito, então a gente consome tudo, a gente vai ser o 3º maior exportador, junto com o crescimento, que eu acho que você vê a mesma coisa para o setor agrícola, né? Você deve ter pelo menos uns 30% de aumento de produção até o final da década, é mais ou menos o que você vê? E o mundo precisa comer, né? O Brasil é um dos maiores exportadores e o mundo precisa ser alimentado, então acho que é um setor muito estratégico também. E comida, né? É água, né? Depende de água, ninguém tem água, e aí você consegue em cima da água agregar muito valor. Então o Brasil passa a ser uma reserva, né, estratégica para o mundo de alimentos, de energia, e disse o ministro agora há pouco também digital, porque o mundo de inteligência artificial vai demandar muito mais energia. Então se o Brasil for minimamente inteligente, a gente vai, e eu vou passar agora a bola para o Bruno e aí ele joga para mim, mas a gente vai mudar de patamar. Só que a gente tem um grande problema. É um problema só. E isso talvez seja o que nos deixa a gente mais frustrado. É um problema. Só que é um problema gigantesco. E é um problema que é capaz de tirar a gente
um pouco dessa rota que tem de tudo a ser maravilhosa, que é o fiscal. Vou adicionar, falar que tem 2 problemas. Talvez esse que é o fiscal é um problema de curto prazo, médio prazo, longo prazo, e tudo se reflete nos indicadores de fato, né, de endividamento do país, e é isso que toma a atenção de todo mundo, e é isso que se reflete nos preços dos ativos. Acho que esse é um problema. Está diagnosticado, mas a gente tem uma dificuldade muito grande política de fazer o que tem que ser feito. Eu ia puxar exatamente esse ponto, né? Se a gente tem uma perspectiva de ser otimista em relação às diversas potencialidades que o Brasil tem de produtor de riquezas, de exportador, de ser o celeiro do mundo, vamos dizer assim. Mas do outro lado, a gente tem que fazer um equilíbrio em relação a um governo gastador que tem um desequilíbrio fiscal e a gente, de alguma forma, precisa ponderar isso para fazer uma boa alocação de ativos. Como é que vocês têm olhado para essa capacidade de entender essa balança desse equilíbrio ou desequilíbrio que pode acontecer num determinado momento para poder alocar isso dentro das empresas que vocês hoje estão inseridos? Eu vou te falar bem a verdade, assim, eu tenho uma visão, eu gostei do que o Valtinho falou, dessa visão estratégica de longo prazo. E se você olhar, se tiver uma visão de longo prazo, assim, tá ruim, mas tá bom. Sabe, tá ruim, mas tá bom? Então, assim, poxa, pega historicamente, desde a década de 80, a evolução institucional do Brasil. Pega até o governo, né? Pega do plano real até o teto de gasto. Aí o aumento de gasto real 5,5%, 6% no ano. Independente. O teto veio para dar uma organização, para mostrar a importância e os efeitos de um fiscal mais organizado. E aí agora fala assim, poxa, mas pós-teto de gasto é difícil você ter um bom exemplo fiscal. Mas se você for comparar com o histórico do Brasil, você tem avanços institucionais. Compara com a primeira década de 90, você teve avanço institucional de lei de responsabilidade fiscal, plano real. Mas a gente depois teve um benefício do superciclo de commodities, que trouxe um grande crescimento, mas em termos institucionais, talvez a gente não tenha avançado muito. E na crise, depois agora, né, principalmente se aproveitou da crise de 2015, 2016, para fazer vários avanços institucionais. Mas você teve o teto de gastos, você teve redução dos bancos públicos, você teve fim de subsídio, TJLP, você teve Banco Central, autonomia do Banco Central, você teve marcos regulatórios. E se a gente compara esse novo arcabouço, esse novo ambiente institucional, está muito melhor do que no passado. Não sei se for comparar o governo atual do PT contra o passado, controla pelo fato de que a gente não está no super ciclo de commodity. Tá ruim, mas tá bom. Ou tá bom, mas tá ruim. Poderia estar melhor? Poderia. Mas assim, eu tenho uma visão otimista. Eu acho que você tem gente tentando entregar dentro do fato de ser um governo de esquerda. Cara, ele não foi eleito para entregar, desculpa, não foi eleito para resolver o fiscal. Não era a plataforma, não era o discurso. E todo mundo votou e a sociedade escolheu isso. Então, dado isso, eu acho que esse lado que está positivo. Me incomoda mais quem votou fazendo telepatia e achando que iriam vir para esse caminho do que quem votou porque concordava com a ideologia e beleza, aí é coerente. Sim, tudo depende do que você coloca como sendo o seu contrafactual, ou seja, o seu cenário, né? Você acha que veio para quê? Não, acho que veio para fazer política fiscal e era mais expansionista. Está tentando, trouxe um arcabouço, está tentando, o Ministério da Fazenda e o Planejamento estão tentando entregar. Para mim, mostrar esse esforço já é um sinal muito positivo. Quando a gente coloca esse cenário que você desenhou, que justamente seria um movimento fiscal mais expansionista, e a reforma tributária ocorre dentro desse cenário, quais são os aspectos de atenção? Como que vocês estão olhando para a reforma tributária? Ontem, por exemplo, a gente estava no evento do Sindex e Bruno, acho que o Valdo conhece bem aqui também o cenário dos incentivos fiscais no Estado. Ele fortalece muito, né, a nossa economia. Então fica todo mundo assim de olho e sem saber efetivamente para onde a gente vai. E claro que vocês acompanham isso ali no dia a dia. Assim, qual que é a perspectiva que vocês enxergam para onde a gente deve caminhar, se a gente caminha com a reforma tributária e quais devem ser os desdobramentos dela a partir desse governo que tem um movimento mais expansionista fiscal? Vou começar, mas antes de te responder, tem que pegar um gancho. E falamos isso no painel, foi um ponto que eu levantei. A gente tem que dar parabéns ao Congresso Nacional. A gente tem um Congresso hoje que é mais de direita, centro-direita do que jamais foi,
As próximas eleições municipais devem confirmar essa tendência, e isso gera um ponto e contraponto, como o americano chama de checks and balances, que é bom para uma democracia, né? Sem dúvida. Porque um poder controla o outro. O problema, às vezes, é a insegurança jurídica e uma hipertrofia do judiciário, mas está tudo ok. E o Congresso conseguiu impedir aí alguns retrocessos. Então fica a história do cão que ladra, mas não morde, mas o latido atrapalha muito, né? Então, se a gente for ver, eu não vejo espaço para um retorno ao governo Dilma. E o Congresso não vai deixar, né? Eu acho que nem o próprio governo federal quer. Só que eu também não vejo um governo que vai efetivamente reduzir gastos. Porque da maneira que os gastos do Brasil hoje estão engessados, reduzir gastos teria que ser ou via desindexação do salário mínimo, ou via educação ou saúde. São bandeiras ideológicas muito difíceis de se abrir mão por parte do PT. Ninguém aqui é contra gastar dinheiro em educação e saúde. O troço é gastar eficientemente. Sem dúvida. E mais, ninguém é contra reduzir, ninguém aqui está pregando para reduzir o salário contra as pessoas terem a vida melhor. Mas essa indexação em benefícios e em previdência torna a trajetória da dívida pública inviável a longo prazo. Então a gente vai ficar nesse morde e assopra, que é um pouco do que o Bruno está dizendo. Eu me lembro muito Tom Jobim falando do Rio, é uma merda, mas é bom. Nova York é bom, mas é uma merda. Então, assim, a gente vai andando. O importante é não empenar o fiscal o suficiente para que tire essa trajetória de longo prazo que é maravilhosa. Eu acho que, de alguma maneira, com a alternância de poder aí, que eu acho que a gente vai ter uma eleição em 26, talvez, muito mais moderada do que as anteriores, a gente pode aspirar aí um salto muito grande. A reforma tributária me traz um pouco de calafrios, porque um dos maiores problemas do Brasil hoje são os interesses especiais. E aí mesmo o Congresso não está imune. Então a gente vai criando cada vez mais novas classes, novos beneficiados. Então esses interesses, esses grupos de interesse vão tornando cada vez mais difícil o endereçamento do problema fiscal. Então quando a gente vê hoje Zona Franca de Manaus, aí a gente pega o setor de eventos, aí depois, então cada vez, agora está se falando em isentar a carne, quer dizer, são barbaridades, e quem paga isso no final é o cidadão comum, né? É o contribuinte. Farinha pouca, meu pirão primeiro, né? E eu vou dar, antes aqui de trocar com o Bruno, eu vou te dar um número que me assusta mais ainda. Nós somos 43 milhões de empreendedores e trabalhadores do setor privado, 43. 12 milhões no setor público, que a gente pode falar que tem classes, principalmente no judiciário, né? Super salários, benefícios que ninguém tem, mas que pagam imposto e contribuem, mas nós somos 55 milhões. E os outros 155 estão aonde? Estão recebendo, sem contribuir. Então, começa a ficar uma balança difícil de equilibrar. Eu vou divergir, não desse ponto, eu vou divergir de outros pontos que o Valtinho falou, mas eu sou otimista com essa reforma tributária. Não porque eu acho que ela é boa, mas é que eu acho que o status quo é tão ruim, tão ruim, tão ruim. Gabriel, qual o tamanho do regulamento de ICMS do Espírito Santo? Quantas páginas tem? Rapaz, deve ser enorme. Eu lembro que eu ficava tentando atrair investimento aqui, eu só falava, a gente reduz. Sabe quantos tem? 1.800 páginas. O do Espírito Santo é o maior do Brasil? Não é. Minas é maior, Rio de Janeiro é maior, São Paulo também tem 1.500. Se você soma isso tudo, vai dar... Uma empresa que quer operar no Brasil vai ter 50 mil páginas de regulamento de ICMS. E aí você tem toda a insegurança Leu errado. A Receita vai autuar, aí vai para a Justiça. Então, assim, o status quo é tão ruim, aí briga de tarifa, briga por empresa, a empresa vai para o lugar errado que não faz sentido. Que eu acho que é boa, a reforma vai ser boa, vai ser positiva. É claro que você vai ter efeitos colaterais do processo político de votação. A gente sofreu muito isso, por exemplo, na Eletrobras, que acabou distorcendo o projeto. Mas foi ruim a privatização? Não foi ruim. Vai ser ruim a reforma? Acho que vai ser boa. Tem muita incerteza. E quando eu vejo, quando eu falo com empresário, eu não acho que ele tem dúvida, mas eu não vejo muita reatividade. Eu vejo mais essa incerteza, mas está todo mundo apoiando. Eu acho que a gente tem que ficar de olho para sair da melhor forma possível.
Mas, em geral, eu sou positivo. E para o Espírito Santo, eu acho que vai ser positivo. Vou te falar por quê. Vai perder os incentivos? Vai. Mas o Espírito Santo está próximo dos grandes centros. Está próximo. Consegue se posicionar bem, né? Se vai todo mundo para os grandes centros, o preço lá aumenta. Né? Tem a vocação logística. O preço vai aumentar. O preço vai aumentar nesses lugares, o pessoal vai para os lugares mais próximos. Eu acho que o Espírito Santo vai ser um dos grandes beneficiados. Na largada, se você não olhar com modelo de equilíbrio geral, se você olhar só, vai perder o compete atacadista, vai perder alguns incentivos que vai acabar. Por outro lado, eu acho que no geral, pela sua localização e pela sua vocação, vai ser positivo. E isso força eficiência e produtividade. Exatamente. A gente não fala, é gozado isso, o fenômeno do agro, porque é o único setor que o governo não meteu a mão. Não tem, como é que o agro venceu? Competindo com o exterior. Por sinal, começando a produzir, abrindo novas fronteiras, porque antigamente era só o sul, São Paulo e Paraná, e você começou a ir para fronteiras onde se achava que era impossível produzir com eficiência. E olha agora, o centro-oeste do Brasil e até parte já da região norte, quer dizer, produzindo com preços competitivos no mundo inteiro, criou um monstro, né, de eficiência. Por quê? Porque não teve ajuda. O cara que não tem ajuda, que tem que trabalhar e competir, acaba ficando muito mais eficiente. Não, é claro que eu sou favorável à reforma. Tem um estudo do MIT que diz o seguinte: países desenvolvidos não tem jabuticaba. Eles têm então já tem menos problema, tem menos desequilíbrio, né? Não é onde a gente está. Eles tendem a ter um ganho de produtividade de 5% em 5 anos e até 8% em 10 anos quando eles vão para o IVA, né? E países de renda média, que é onde nós estamos, você está falando entre 25% e 30% de aumento de produtividade. Claro, é uma coisa de longo prazo. E produtividade, isso vai acontecer em 10 anos. Produtividade é crescimento na veia. Exatamente. Então, assim, eu sou otimista com a reforma. Otimista sou cauteloso. favorável, mas nós temos que não deixar se criar novos jabutis, né? E também não terminar com uma alíquota de IVA de 30%. Porque senão também não adianta nada. Quando a gente olha para esse assunto de competitividade entre os estados, mas também de aumento de produtividade, dos desafios que nós temos em relação aos aspectos tributários, por uma outra ótica, a gente tem visto, por exemplo, uma sinalização do Copom de uma inversão do que a gente estava tendo de reduções sequenciais da taxa Selic para um movimento de uma ascendência em relação à taxa básica de juros, talvez numa tentativa de frear um pouco os aspectos inflacionários. Isso, de um lado, acaba tendo o potencial de atrair recursos estrangeiros numa perspectiva rentista, mas eu entendo que existem outras possibilidades da gente conseguir trabalhar um melhor ambiente de negócio para também atrair recursos estrangeiros, né? Como é que a gente consegue fazer essa atração de capital e, consequentemente, fazer uma boa alocação desses recursos em projetos interessantes aqui no Brasil? Eu acho que eu não vejo muito o Copom definindo Selic. É claro que é relevante. Eu acho que hoje está muito mais, não o Copom, o mercado, tá? Atrapalhando por ruídos do que ajudando. E ruído acaba virando prêmio de risco. Eu acho que é muito mais você falar... O Selic vai ser definido dependendo do que o Banco Central, com os dados que ele tiver no momento, vê para onde vai a inflação. Ponto. Aí a turma fica... Os traders. Mas eu acho que vai subir, eu acho que vai manter. Porque tá todo mundo posicionado, o pessoal quer, né, ganhar dinheiro. No fundo, tem que fazer o trabalho de casa, estrutural, melhorar as instituições, para passar credibilidade, para que, e o Valtinho falou isso lá no painel, o que importa é a tua curva de juros toda, não é do que o Copom vai definir. É daqui a 5 anos, 10 anos, que vai estar relacionado com o quê? Com a sua estabilidade institucional, fiscal e de como previsibilidade. Nos Estados Unidos, não tem ninguém olhando para Fed Funds. O pessoal está olhando para juros de 5, 10 anos. Exatamente. Então, assim, é o fiscal controlado, com previsibilidade, e é isso. Você tem um ambiente só para atrair recurso, cara, é diminuir o peso do Estado para poder reduzir juros, para reduzir incerteza e você trazer segurança jurídica. É regra, seguir a regra, é menos interferência do judiciário, é menos mudança legislativa, basicamente. A gente estava conversando antes aqui, Walter, que vocês têm uma vertente muito de investimento em infraestrutura, né? E aí, eu sou mineiro, mas eu já capixabei e não existe estado melhor para se investir em infraestrutura. Você tem o porto de
de maior calado do mundo sendo construído, do Brasil sendo construído aqui. Você tem a linha férrea, a gente estava conversando com o Caiado aqui para ser expandida, e várias outras obras de infraestrutura que podem ser desenvolvidas aqui. É um mercado atraente para a ZQuest, existem projetos bons a serem desenvolvidos, e como que a gente traz eles para ampliar ainda mais o potencial logístico que o Estado tem e trazer capital para cá? Altamente atraente. Vou até tomar a liberdade aqui, vou falar que é para a ZQuest, para a Bram. Na verdade, o que está acontecendo hoje é que, e as empresas, algumas empresas ainda estão tomando alguns sustos, é que antes você ia tomar um empréstimo no mercado, uma empresa grande, e você estava num sindicato, 3 ou 4 bancos, e acabavam definindo ali o volume que você ia tomar e qual a taxa. E hoje você pode chegar numa asset management como a ZQuest e sair com um cheque de 300 milhões, 400 milhões, 500 milhões por projeto. Então isso muda completamente esse aprofundamento do mercado financeiro. Não só beneficiou o investidor final, porque o investidor final não tinha acesso a esse tipo de produto, mas também beneficiou as empresas que têm um custo de captação mais baixo. O que a gente faz em infraestrutura, a gente quando começou esse projeto menos de 2 anos atrás, e hoje já estamos com 3 bi em alternativos, a gente olhou o que existia e basicamente tinham 2 opções. As debêntures incentivadas, que por serem incentivadas, né, não tem imposto, todo mundo procurava, fechou muito spread, então passou a ser um produto aguado, bobo, mas com um duration, né, um prazo bastante curto e conservadoras, e tinha os projetos de equity, que aí é onde é bola ou bully. Deu certo, ganhou muito dinheiro, perdeu, se arrebentou. A gente não acha que nós, na nossa concepção, esse não é um tipo de produto que eu quero levar para o meu investidor. Então, assim, dá para fazer melhor? Dá. Então, a gente trabalhou em fazer uma coisa diferente. Fazer um trabalho é muito mais trabalhoso, mas fazer o que um banco de investimentos faz, o que o Bradesco faz. Você vai, pega um projeto, acha interessante, é o primeiro a financiar o cara, e fala, olha, vamos aqui fazer uma debênture não incentivada. E a gente joga dentro de um FIPE. Na hora que vai para o FIPE, ela passa a ser isenta, não só de rendimento, mas também de ganho de capital. E a gente tem Equity Kicker, que é como se fosse uma taxa de performance em quase todos os projetos. Então o cliente no final vai começar a receber dividendos sem... ele ainda nem tem essa expectativa de quanto vai render. E esses projetos são interessantes porque quando você vai para o FIPE, você tem que ter 90% em infraestrutura, você tem que ter 2 pessoas no board da empresa, então você cuida da governança, e você, além de tudo, você passa a acompanhar o desenvolvimento do projeto. Então, por exemplo, o nosso primeiro fundo setipado, de fevereiro do ano passado, nós levantamos 500 milhões, debutamos com 500 milhões, foi uma prova de que era um produto inovador. Ele rendeu 17,5% ano passado, isento de imposto. E tem mais de 12 projetos, quer dizer, pulverizado. E a gente estava falando de investimento agora há pouco no painel, é muito difícil hoje, se eu posso ter 15% ao ano isento, para que eu vou correr muito risco de botar o dinheiro em alguma coisa que eu posso perder tudo? Não faz sentido. O tamanho do mercado de crédito mudou o jogo, né? Então, essa fonte de financiamento via de mercado de capitais aumentou muito. O que eu acho que é legal? E aí para o Espírito Santo, para as empresas daqui, é o outro lado, né? É a turma que está procurando dinheiro saber que existe essa possibilidade de fazer roadshow, cara. Porque às vezes a gente precisa de originação. E não sabe que tem um empresário aqui com um projeto legal. Assim, o desenvolvimento do mercado de crédito é recente. Então, por quê? Juro baixo com teto, acabou TJLP, banco público diminuiu, regulamento do mercado de capitais entrou. Desenvolveu o mercado secundário. E aí a gente começou a ter funding, de fato. Cliente botando dinheiro em fundo de crédito. Para a gente manter a característica dos fundos de crédito, a gente precisa de lastro. Então, quanto mais a gente tiver as pessoas observarem, assim, não está no balanço do banco, isso não vai ficar no balanço do banco. Hoje você tem outras alternativas, você tem o mercado de capitais. Eu posso emitir uma debênture e o Bradesco, a Asset, a ZQuest, pode tomar tudo.
A gente pode ir fazer, não, vou fazer um... Não, nós podemos junto dividir um cheque. Não precisa nem ir a público. Vamos fazer um acordo fechado e financia. Você tem e vai distribuir nos fundos de investimento. E de uma maneira muito mais rápida do que o processo normal de um banco. Private placement, por exemplo. Perfeito. Então já fiquei para quem está nos ouvindo, nos assistindo aí, a dica de quem devemos procurar. E tem de tudo, porque assim, uma empresa AAA tal, vai para os fundos high grade. A empresa é um pouco mais arriscada e tal, vai para os high yield. Então, assim, tem bolso para todo tipo. E o Espírito Santo, por todas as características que você colocou, ele é estratégico e tem uma demanda natural por infraestrutura. E existe uma carência de infraestrutura no Brasil gigante. Só que o governo não tem capacidade de investir. O governo brasileiro está quebrado. O governo não tem mais como, ele não tem dinheiro para botar, porque toda a receita do governo hoje está marcada para despesas obrigatórias. Então não tem muito de onde vir. Então você tem que vir para o setor privado tomar dinheiro. Qual é a excelente notícia para o empresário? Você não está mais na mão de 3 ou 4 caras, que era um oligopólio. E aquilo acabava definindo o teu custo, você vai pagar mais caro. Agora tem um monte de gente boa querendo olhar esses projetos e que pode ter uma conversa muito mais rápida com você. Interessada nesses projetos, né? Sim, sensacional. Walter, Bruno, queria agradecer a participação de vocês. Tenho certeza que a gente, apesar de breve, a gente vai conseguir extrair muitos insights de como é que a gente consegue se posicionar em relação a esses desafios macroeconômicos que a gente tem aqui no Brasil. E certamente a gente vai ter a oportunidade de estratificar muito desse conteúdo que a gente está hoje aqui dentro do Conef abordando para executivos de finanças, enfim. Foi muito boa a participação de vocês, muito obrigado. Legal, eu que agradeço vocês, Valtinho, aí pela parceria também. Muito obrigado a vocês e que seja a primeira de várias aí. Boa. Certamente. Você que está nos assistindo, queria te convidar para nos seguir se você ainda não está seguindo o nosso canal. Compartilhe o link também dessa live com outras pessoas que ainda não estão assistindo. Tenho certeza que elas vão conseguir extrair muito conteúdo de valor ao longo dessa trajetória empreendedora para fazer com que os negócios consigam atingir todo o seu potencial de crescimento.